Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade e hoje em mais um vídeo sobre conceitos urbanos. No último vídeo eu falei com vocês sobre Walter Gropius, um pouco da sua trajetória, de suas obras e todo o seu empenho em criar uma das que foram uma das maiores escolas de design e arquitetura vistas até hoje. Embora neste vídeo nós tenhamos visto que o Gropius não se dedicou exclusivamente ao pensamento urbano e nem a resolver o problema de uma cidade especificamente, como foi em outros pensadores que vimos anteriormente, um exemplo, o Cerdá, ou mesmo Arturo Soria e Mata, ou ainda outros como o próprio Charles Fourier, enfim, né, conforme tem os vídeos aí no canal. O Gropius se dedicou muito a projetar e a participar de projetos para bairros, principalmente bairros aí destinados a trabalhadores da indústria que vinha explodindo naquele momento. Então, habitação hoje, o que a gente vem chamar de habitação de interesse social, né, ou habitação para resolver o problema da densidade demográfica no ambiente urbano, o Gropius abordou e selecionei aí 4 projetos que nós veremos neste vídeo. Antes da gente iniciar o vídeo, sempre é bom lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, tem acompanhado algum dos vídeos que eu já postei anteriormente, ou ainda, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, considere se inscrever e deixe o seu like para dar aí aquele apoio para a gente continuar esse trabalho de divulgar temas relacionados ao urbanismo, às cidades e à arquitetura. Então vamos ao vídeo. O primeiro bairro que eu quero destacar aqui é o bairro que ficou denominado como a Siemensstadt, que foi uma iniciativa da Prefeitura de Berlim em criar um bairro para abrigar trabalhadores, principalmente das indústrias que naquele momento se multiplicavam na cidade. A Siemensstadt ficou conhecida com esse nome, né, que seria a cidade Siemens, pela proximidade com a indústria, com a fábrica Siemens, que estava instalada em Berlim naquele momento. Esse período foi próximo ao período em que Gropius se desliga da Bauhaus, né, por volta de 1928. Então, neste projeto, foi feito um concurso onde Gropius não participa como o arquiteto do plano master, né, ali do plano mestre da implantação do bairro. Então o poder público dedica à fábrica um terreno para a construção de aproximadamente 18 mil unidades habitacionais para atender os trabalhadores, que seria gerido a construção, o projeto, pela associação da empresa. Então é elaborado um concurso para que se fosse desenvolvido ali um plano mestre, né, um master plan para a implantação das unidades habitacionais, e esse concurso é vencido pelo arquiteto Hans Scharoun, que convida ali alguns de seus amigos participantes do grupo chamado The Ring para projetar as unidades. O Masterplan foi projetado por Hans Scharoun, que já desenvolvia uma ideia de vizinhança mais harmoniosa e de que o bairro deveria ser uma comunidade interligada, onde cada vizinho pudesse ter a confiança de permitir com que seus filhos brincassem nas áreas públicas sem medo e dispondo de equipamentos adequados e abundante área verde. A arquitetura dos edifícios, Scharoun dividiu com outros arquitetos que participavam de um grupo chamado The Ring, dentre eles Walter Gropius. Embora, no plano geral do arquiteto mestre Scharoun, a implantação buscasse romper com a ortogonalidade tão apregoada pela Bauhaus e pelos eminentes arquitetos modernistas, as edificações que couberam a Gropius não fugiram de seu estilo, solidificando-se no uso dos ângulos retos tanto na implantação quanto na volumetria dos prédios, que imprimem um caráter austero e racionalista a estas edificações, diferenciando-as dos demais conjuntos do bairro, que seguem uma linguagem em linha com a implantação,
ainda que comedidas. Durante a Segunda Guerra, algumas edificações da Siemensstadt sofreram graves danos, porém sem mudar a impressão formal geral do bairro, que ganhou novos edifícios a partir da década de 1950 e ampliações das já existentes feitas pelos autores. Ainda que diferentes, os 6 arquitetos que participaram do projeto tinham em comum o pensamento de desenvolver um ambiente de moradia para um homem moderno, trabalhador industrial, mas que precisasse de um espaço que atendesse aos requisitos que a modernidade trazia, como higiene e qualidade. Em 2008, a Siemensstadt foi tombada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. No mesmo ano de 1928, o Gropius entra em outro concurso para a elaboração de um plano master para o desenvolvimento de um bairro operário também ao sul da cidade de Karlsruhe, na Alemanha. Ele sai vencedor, elabora então esse plano master e tem um prazo exíguo para a conclusão dos projetos, pois já estava com o orçamento aprovado e a data prevista para início da construção do plano das habitações já no próximo ano de 1929. Então, após sair vencedor, ele elabora, né, também ali esse plano master, desenvolve algumas unidades e da mesma forma coordena. Já dessa vez ele não é um dos arquitetos da equipe, ele já é o arquiteto coordenador. Então ele coordena os trabalhos do desenvolvimento deste bairro que ficou chamado como a Dammerstadt. Dessa vez, como o arquiteto, né, do plano master desenvolveu ali a arquitetura de algumas habitações, mas chamou também arquitetos para a equipe para que eles tocassem ali o projeto de algumas edificações. Neste projeto, Gropius imprime seus ideais funcionalistas, inovando na implantação dos edifícios, implantando-os em fileira no sentido perpendicular às ruas, que fugia da formação tradicional, onde as edificações ocupavam o perímetro das quadras de frente para as ruas. A orientação das fileiras era no sentido norte-sul, para permitir uma maior iluminação nas faces mais extensas das edificações, com quartos voltados para o leste, para tomarem sol de manhã, e as salas para o oeste, onde tomavam sol à tarde. A disposição dos quartos foi pensada para que, ainda que o número de moradores aumentasse, uma divisão racional dos cômodos seria possível para atender a essa demanda. A primeira fase, em 1929, foi entregue com a construção de 228 apartamentos. Porém, a sequência da execução do plano não pôde ser efetuada devido à crise mundial que eclodiu em 1929 e 1930, e a posterior tomada do poder na Alemanha dos anos 1930. O conjunto habitacional chegou a ser ridicularizado na época de sua entrega, devido ao tamanho de suas unidades e à racionalidade exagerada das suas soluções, o que gerou uma baixa procura das pessoas por morarem neste exemplar do movimento que ficou conhecido como Neubau. O novo governo, em 1934, autorizou a construção de novas casas com o estilo mais tradicional, sendo que apenas em 1949 a cidade retoma a construção de novas unidades respeitando os preceitos de Gropius, sendo que o projeto original permanece habitado e preservado até hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Berlim, assim como todo o país, ficou devastada. E a necessidade e o déficit habitacional foi muito alto e gerou ali residências de baixa qualidade de moradia.
Isso se agravou ainda mais nos bairros de periferia da Grande Berlim, ali, da Berlim e de cidades ali em torno da capital. E, então, na década de 1950 em diante, o poder público chama, já nessa altura dos acontecimentos, um arquiteto renomado que era o Walter Gropius, já com uma carreira internacional muito bem consolidada. Eles chamam o Gropius para desenvolver ali um plano para um bairro ao sul da cidade de Berlim, chamado Neukölln, ou Neukölln, né, em alemão, uma pronúncia como essa. O nome estará aqui no vídeo. Este bairro predominava edificações de habitação de baixíssima qualidade, com um banheiro fora do corpo da casa. O aquecimento da residência no inverno era feita basicamente a carvão, e estava se desenvolvendo ali um polo industrial na região da cidade. Então o poder público pensa em elaborar ali um plano para criar um bairro habitacional, dando ao Gropius essa incumbência. A premissa era de ter um bairro com habitações que fosse de qualidade para as pessoas, né, com um espaço externo agradável e que ela pudesse cumprir ali os requisitos sanitários e de conforto para os trabalhadores, né, neste plano. E o projeto nasce com o nome do complexo BBR, este nome, essas siglas, seriam um anagrama dos vilarejos que ficavam na cercania ali da região de Neukölln, cujas iniciais seriam deste vilarejo, né, Britz, Buckel e Rudolf. Então, abreviando, ficou como complexo BBR, aonde o Gropius desenvolve o plano. Gropius então projeta complexos de prédio que não eram muito grandes, entre 4 e 17 andares, que eram atravessados por um cinturão verde equipados com infraestrutura que continham centros comerciais, cinemas, correios, centros comunitários de lazer e uma extensão da linha U7 do metrô de Berlim, com o objetivo de proporcionar aos moradores maior qualidade de vida. Formalmente, a implantação era composta por 12 prédios altos de até 17 andares, que, dispostos em planta, lembram o formato de uma ferradura, cercados imediatamente por fileiras de prédios e casas térreas isoladas. Contudo, em 1961, Berlim é dividida ao meio com a construção do muro, que separou a cidade em parte ocidental e oriental, reduzindo a área do loteamento que estava destinada ao projeto da BBR. Como o orçamento para a construção do empreendimento já estava aprovado, o projeto sofreu alteração. E como não tinha mais espaço para crescer para os lados, resolveu-se crescer em altura, aumentando os edifícios, que inicialmente deveriam comportar cerca de 14.500 unidades, e passou a ter um total de 19.000 unidades, abrigando aproximadamente 50.000 pessoas. Gropius faleceu em 1969, não vendo a conclusão da obra, que ocorreu em 1972. E ao ser concluída foi batizada de Gropiusstadt, a cidade de Gropius, que nas décadas seguintes desenvolveu-se como um bairro problemático de Berlim, devido, sobretudo, à estrutura dos inquilinos e à má qualidade dos espaços externos, como relatou Christiane Fels-Scherinal em seu livro onde conta quão triste foi crescer no local. Após estar no fundo do poço na década de 1980, o bairro passou a receber investimento massivo em infraestrutura, que fez melhorar a condição de vida dos habitantes, e renovaram-se após a queda do Muro de Berlim em 1989, diversificando-se com as primeiras décadas do novo milênio. O quarto projeto que eu quero abordar, com a participação de Gropius,
em parceria agora com o seu aluno, né, que foi aluno da Bauhaus, o Marcel Breuer. É um projeto para um bairro residencial na cidade de New Kensington, próximo a Pittsburgh, nos Estados Unidos. Mas para que a gente possa entender o contexto, né, da criação deste bairro, é necessário a gente saber como no momento da história se encontravam os Estados Unidos e o mundo. No livro chamado Aluminum Dream, The Making of Light Modernity, algo como na tradução livre seria Sonho de Alumínio, a criação de uma modernidade leve, a autora Mimi Scheller relata como a descoberta e a criação do alumínio alavanca os Estados Unidos para o seu desenvolvimento pleno alcançado ao longo do século XX. O alumínio estaria aí para a indústria como o ferro teve na primeira Revolução Industrial como o material principal de manipulação, gerando uma velocidade de desenvolvimento muito maior, criando a base, juntamente com a eletricidade e o pleno domínio da manipulação do petróleo, para a segunda e a terceira Revolução Industrial que observamos ao longo do século XX. Além disso, os ideais de racionalização e funcionalização, os mesmos que vimos na Bauhaus no vídeo anterior, eles eram oriundos da indústria. Então a indústria já estava num nível de especialização do trabalho altíssimo, e que encontrou nos Estados Unidos e na facilidade de comércio, de livre mercado nos Estados Unidos, um berço aquecido, fazendo com que a sociedade americana se desenvolvesse grandissimamente, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando a Europa é devastada e precisa se reconstruir. Então toda a indústria americana começa a produzir com aí, índices enormes de produção, vendendo todo esse produto para a Europa. Isso tudo ocorre após a Primeira Guerra Mundial. Contudo, próximo a 1930, a Europa já está ali num nível de reconstrução já aceitável e diminui ali essa demanda pelos produtos americanos, cuja indústria continua fazendo aquele mesmo nível de produção, gerando ali uma superprodução, uma quantidade de produtos que não tinha demanda para eles. O que, aliado ao crash da Bolsa de Nova York de 1929, fez com que em 1930 a gente observasse nos Estados Unidos o fenômeno que ficou conhecido como a Grande Depressão, que devastou a economia americana, né, com índices de desemprego altíssimos. Isso tudo fez com que o presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, tomasse uma série de medidas que ficaram conhecidas como New Deal, para recuperar a economia. Dentre essas medidas, nós podemos citar o investimento maciço em obras de infraestrutura, como aeroportos, pontes, estradas, hospitais e escolas. Estas obras, elas aperfeiçoariam e adicionariam ali à infraestrutura da nação, ao passo que elas geram milhões de empregos imediatamente, fazendo com que a taxa de desemprego imediata já pudesse ser reduzida um pouco. Outra medida foi a destruição de gêneros agrícolas que estavam em estoque, para evitar o derretimento do preço desses gêneros no mercado. Também fez um controle rigoroso sobre os preços e a produção de itens para evitar a superprodução, e também a redução da jornada de trabalho, com o objetivo de geração de novos empregos, e a implementação de seguros sociais, como o seguro-desemprego e também o salário-aposentadoria. E neste contexto todo, os Estados Unidos também silenciosamente começam a preparar-se para a Segunda Guerra, porque em todo o contexto geopolítico já se observava e já se sabia que uma Segunda Guerra seria inevitável. Então, silenciosamente, o governo americano começava a preparar o país para chegar neste momento da história.
E isso implicava na criação de novas indústrias, né, novas empresas. Elas já estavam ali no plano, já sabia-se que isso iria acontecer, e principalmente indústrias de manufatura e industrialização de produtos de materiais bélicos. Com isso, o governo já sabia, né, devido até mesmo experiências que se observou no passado, e com a criação de novos polos industriais, sempre há uma migração muito grande dentro do país, às vezes até vindo pessoas de fora do país, mas há uma migração muito grande da população no sentido desse polo industrial. E ele então lança um programa para a construção de habitação, prevendo já essa migração, para que pudesse ali, então, habitarem esses bairros, né, que ficariam próximos a essas indústrias, de uma maneira mais condizente, né, evitando ali a periferização e todo aquele fenômeno que se observou na Europa e países que se industrializaram. E é neste contexto que se insere a criação, então, do que ficou conhecido como ACT. A Alcoa, neste instante, era a principal indústria de beneficiamento do alumínio, ficava próximo ali a Pittsburgh, nessa cidade de Newcastle. E esse programa do governo, inicialmente, ele não deu conta de atender a demanda que seria prevista para a produção dessas habitações. E então eles desmembraram este programa em 2 subprogramas, num dos quais ele abria a arquitetos e empresas particulares, né, privadas, a criação e a gestão do projeto e o acompanhamento da implementação, que daí era feito junto com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E é assim que o ACT, né, o Aluminum Series Terrace, é implementado em Newcastle, né, dentro deste contexto. E Marcel Breuer, né, um aluno e também foi professor da Bauhaus, conhecido aí por toda a sua arquitetura e seu pensamento no desenvolvimento de produtos e projetos voltados para a indústria e da construção civil também pré-fabricada, né, e da construção civil industrializada, digamos assim. Ele é procurado para desenvolver o projeto do ACT, juntamente com Walter Gropius, né, que era seu professor, e também tinha o mesmo histórico, ainda com uma racionalidade e funcionalidade talvez ainda mais destacada que o próprio Marcel Breuer. Então eles começam a desenvolver neste contexto os projetos para o ACT. O projeto é implantado no alto de uma colina, na cidade de Newcastle, próximo à cidade de Pittsburgh, e do local de implantação da Alcoa, a principal indústria de alumínio no período da Segunda Guerra. O empreendimento era destinado aos trabalhadores da própria Alcoa e foi denominado terraço devido à sua posição de implantação no alto da colina, que proporcionava uma vista privilegiada da cidade. Entretanto, as condições do terreno geraram inúmeros problemas aos arquitetos, que relataram atrasos para a conclusão do trabalho devido às informações das condições do terreno irem alterando-se constantemente, o que os obrigava a revisar a cada alteração o projeto. A complexidade do terreno gerou a implantação das edificações, que, se forem vistas de cima, pode parecer arbitrárias e, de certa forma, um formalismo dos arquitetos, mas ela é oriunda da busca de uma melhor insolação dos blocos, aliados à tentativa de capturar os melhores visuais do entorno a partir das unidades, a fim de proporcionar conforto aos usuários levando em conta as curvas de nível do sinuoso terreno. A técnica construtiva foi a de estruturas mistas, usando peças metálicas leves, alvenaria de tijolos e a utilização de madeira para revestimento, com o maior número de peças possíveis sendo pré-fabricadas, que era o principal requisito tanto do governo quanto dos arquitetos. Este trabalho resultou em 250 unidades, divididas em 6 tipologias habitacionais, que totalizaram 35 tipos de estruturas diferentes. Há fontes que indicam que o projeto fora desenvolvido por Breuer e Gropius
em 36 horas, mas a documentação existente indica que teria sido em tempo maior, algo em torno de 18 dias, o que ainda é um tempo extremamente exíguo. Então é isso, pessoal. Como vimos, Gropius aí se envolveu em alguns projetos de habitação de interesse social, né, conforme conhecemos hoje. Estes foram 4. Se você conhece mais algum ou gosta de mais algum que não está nessa lista e sabe, tem interesse em saber mais, coloque nos comentários que quem sabe a gente mais para frente também não faz um vídeo sobre este projeto. E é interessante a gente observar que Gropius andava ali no compasso, né, do desenvolvimento, que era ali o espírito do tempo, né, também citado pelo Le Corbusier, né, a gente vai ver também mais à frente no vídeo sobre Le Corbusier sobre esse conceito. Mas ele andava ali neste compasso de produção de habitações em série devido às necessidades que tinham, né, a indústria. Então os países estavam ali já num processo de industrialização já acelerado, e isso gerava as demandas urbanas, conforme temos visto nos vídeos anteriores, né, em várias cidades do mundo. Isso gerava a necessidade de habitação, principalmente, e habitação de qualidade, e habitações e residências que fossem ali salutares, né, com insolação principalmente, e uma ventilação natural para evitar as doenças e as pandemias. E se a gente traçar um paralelo, né, para poder utilizar o vídeo, para a gente ver os dias de hoje, a gente vê que tem ali um déficit habitacional grande e uma necessidade de habitações de qualidade. E a gente pode pensar, né, que às vezes é o que a gente observa, né, em alguns poderes municipais aí, que a solução talvez fosse a mesma que foi já no passado, na criação de bairros novos, para pegar as pessoas que estão habitando, por exemplo, em locais de ocupação irregular, né, e colocar nesses bairros novos. Mas é um contexto diferente, né, das primeiras décadas do século XX, pois é um contexto em que as pessoas já estão consolidadas ali no local e criaram ali uma localidade com uma certa dinâmica social, né? Então, o pensamento hoje do déficit habitacional deve ser além da criação de novas unidades habitacionais em bairros isolados, muitas vezes do centro da cidade, ou isolados da própria comunidade onde eles viviam, pois isso gera ali bairros, bolsões, né, que ficam longe, principalmente da infraestrutura urbana. Ao passo em que a comunidade, muitas vezes, que é agregada ali à cidade, está numa área de ocupação irregular, já estendeu ali laços de relacionamento social, e aonde precisa apenas da implementação de uma infraestrutura urbana e de uma melhor qualidade nas suas habitações. Então é um desafio para os arquitetos e urbanistas ali esse tema de habitação social, regularização fundiária ou reurbanização dos locais, que são temas que no futuro pretendo aí explorar em vídeos mais específicos. Então só aproveitei esse contexto aqui do trabalho de Gropius, né, e era um contexto diferente do que nós vivemos nas cidades de hoje, pois, por exemplo, no Brasil e outros países que estão aí em desenvolvimento, a gente não observa uma industrialização a pleno vapor, né, como era naquele momento. Contudo, o déficit habitacional e os problemas urbanos são semelhantes, né? Então não é algo com essa mesma semelhança, né? A gente vê aí países com dificuldades econômicas muito grandes, mas sem esse motor propulsor, né, que foi a indústria no passado. E se a gente for explorar muito mais isso, vai entrar aí em assuntos políticos e talvez fuja um pouco do tema do canal, mas pode muito bem ser abordado em outros vídeos, aí a gente filtrando mais a questão da urbanização, de habitações de interesses sociais e tudo mais.
Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês por assistirem mais este vídeo. Lembro novamente que se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos dar mais aí audiência a esses temas urbanos e da arquitetura e das cidades. Deixa aí o like no vídeo, que também ajuda sempre a nos promover no YouTube. Obrigado por assistirem e até a próxima.